Havendo o número legal, declara aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, agradecendo de uma forma especial a assessoria de todos os deputados e deputadas que fazem presentes e agradecendo aqui a presença dos membros da CCJ. Eu solicito à nossa assessoria que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 62ª reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 3 dias do mês de outubro do ano de 2019, na Sala das Comissões, deputado Solon Amaral, às 14 horas, sua presença o nobre deputado Humberto Aidar, presença ilustre deputado Leda Borges, Álvaro Guimarães, Diego Sorgato, Vinícius Tirqueira, Vermontes Cruvinel, Paulo César Martins, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, delegado Humberto Teófilo, Caio Salim, doutor Antônio, realizou-se a referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente enviou os processos 5936/19 ao deputado Hélio de Souza, ao deputado Álvaro Guimarães, processo 5929/19. Foram ouvidos à mesa devidamente relatados com os pareceres favoráveis dos processos 5377/19, 3760/19. Submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. Pela ordem, o deputado Bruno Peixoto devolveu o processo número 4059/19, 4283/19, com o voto em separado de sua autoria pela manutenção dos vetos. Submetido à discussão e votação separadamente, foram aprovados. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar na louça presente ata, que é lida e achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Oi, mas tá o Autovip ainda na frente. É, quarto. Tinha um Pernambuco e Autovip, verdade. Ele teve mais que um pneu. Eles estão aí, né? E o Itapuã na cola dele, do PT. Os gestores. Lida a ata, deputados que concordarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado. Senhores, o momento é oportuno para a devolução de matérias. Lorde, questão de ordem. Vossa Excelência. Estou devolvendo o projeto do deputado Henrique Arantes, referente aos gestores. Inclusive, encontra-se aqui em nossas galerias. Estou devolvendo, gostaria de pedir a inclusão e prioridade com o nosso parecer pela inconstitucionalidade da matéria. Momento oportuno, nós colocaremos em apreciação. Eu faço a consulta, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Para devolver a matéria, senhor presidente. Vossa Excelência. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, todos que nos acompanham pela TV Assembleia, também os que se encontram aqui na galeria. Senhor presidente, estou devolvendo 4 processos devidamente relatados, um de autoria do deputado Diego Sorgato, outro de autoria do deputado Jefferson Rodrigues, outro de autoria também do deputado Jefferson Rodrigues e um de autoria do deputado Humberto Teófilo, na qual eu quero fazer um destaque, senhor presidente. Projeto do deputado Humberto Teófilo revoga a Lei 15.150, de 19 de abril de 2005, e a Lei 15.470, de 29 de novembro de 2005. Essas leis que ele propõe a revogar, senhor presidente, é o que dá a autorização e que rege aí as aposentadorias dos cartorários. Então, eu estou favorável à matéria para essa revogação, havendo que todo cidadão merece ganhar o teto mínimo aí, do teto máximo, o teto do INSS, e também assim não é diferente a classe dos cartorários. Então, estou devolvendo a matéria, senhor presidente, e depois quero que Vossa Excelência também possa colocar essa matéria em apreciação o quanto antes, senhor presidente. Eu consulto os pares a inclusão dessa matéria na ordem do dia. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a inclusão com o voto contrário da deputada Leda Borges. Questão de ordem. Questão de ordem. Então, retire o voto contrário. Vossa Excelência, questão de ordem, deputada. Gostaria de entregar o projeto 5751, devidamente relatório, senhor presidente. Ok. Presidente,
Vossa Excelência. Para devolver aqui uma matéria de autoria da deputada delegada Adriana Costa, devidamente relatada. Ok, obrigado, deputado. Deputado Lucas Calil, a presença de Vossa Excelência está sendo reclamada aqui nessa presidência. Processo 3103. Deputado Virmontes Cruvinel. Proíbe o funcionamento de cursos de nível superior, cursos técnicos de nível médio de qualificação profissional, voltados à formação de profissionais da área de saúde. Foi distribuído ao deputado Vinícius Cerqueira, relator pela aprovação, vista ao delegado Berteópolis sem manifestação. Pediu vista ao deputado Bruno Peixoto, voto separado, deputado Bruno, pela diligência ao Conselho Estadual de Educação. Está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir a matéria, deputado Vinícius. Senhor presidente, na verdade eu nem vou usar o tempo para discutir muito, não. Eu quero usar o tempo aqui para solicitar ao líder do governo a retirada desse voto. Estou aqui com vários presidentes aqui, hoje aqui na galeria, presidente do Corém, presidente do Crefisa, que está aqui, Conselho de Fisioterapia, de Farmácia, presidente de vários conselhos aqui da área de saúde, que são totalmente contra essa questão dessa modalidade do ensino ser, principalmente dessas categorias, serem aí por EAD. Inclusive, senhor presidente, quero até passar as mãos aqui ao líder do governo, um relator do Conselho Regional de Nutricionistas, um relator do Conselho Regional de Biomedicina e um relator do Corém também, apontando o risco que nós vamos correr de apresentar esse tipo de situação desses cursos. Lembrando que o projeto do deputado Virmontes Cruvinel era um projeto que agregava, inclusive, os cursos superiores. No meu relatório, eu apontei a retirada dos cursos superiores e deixando apenas os técnicos. São formação de um ano e meio. É impossível que essas formações sejam feitas por EAD. É algo muito temível. E eu quero pedir a retirada do voto de Vossa Excelência, respeitando aqui todos os conselhos que estão aqui presentes, para que nós possamos aqui apontá-los e respeitar aqui também a opinião desses conselhos, que vê com muita cautela e vê que é uma tentativa muito ruim, lembrando da precarização aí também desses cursos que pode acontecer. Professor hoje vai gravar vídeo aí, vai estar ensinando aí milhares e milhares, a precarização do trabalho do professor também. Então, sei que o deputado Bruno vai atender o nosso pedido. Queria que colocasse apreciação o voto aí do relator, nesse caso, o relatório apontado por o nosso mandato. Então, discutir a matéria, presidente. Vossa Excelência. Gostaria de pedir o relatório, deputado Vinícius, mas eu quero colocar, não vejo dificuldade em relação ao curso técnico, até mesmo porque, em relação às universidades e faculdades, é uma legislação federal. Ela não é de competência do Estado. Em relação aos cursos técnicos, eu ainda não tenho um posicionamento nesse sentido, porém, a seu pedido, vou retirar a diligência e votaremos o seu relatório para que, em relação aos cursos técnicos, esteja, nesse primeiro momento, em debate. Então, atendendo o seu pedido, o relatório de Vossa Excelência já se encontra... Não só o... senhor? Sim. Então, senhor presidente, Só pedir a retirada do voto em separado. solicito a retirada do voto em separado e vamos votar o relatório do deputado Vinícius, que ele permanece às universidades com EAD, mas eu acho que é um tema que deve ser debatido. Eu gostaria, no momento oportuno, que o deputado Tales pudesse contribuir. Ele ainda não chegou, então estarei votando com você. Vossa Excelência, ainda está com o tempo. Senhor presidente, só para agradecer ao deputado Bruno Peixoto e esclarecer aqui ao deputado Henrique, o projeto ele proíbe o ensino aí em questões à distância, no caso proíbe o EAD. O projeto inicial seria todos os cursos, os superiores, os técnicos e etc.
Porém, o deputado Bruno já falou aqui, nós não podemos legislar sobre a questão superior. Então, eu retirei da matéria a questão superior e estou deixando apenas o ensino técnico, a proibição do ensino por distância nas questões técnicas. Então, já retirei das universidades, agradeço ao deputado Bruno por entender, e eu acho que nós podemos aprofundar mais o debate, com certeza, mas nesse princípio, proibir realmente o ensino técnico à distância. Senhores, então, retirado aqui o voto separado do deputado Bruno, está em discussão o relatório pela aprovação do deputado Vinícius Cirqueira. Cabe vista, senhor presidente? Se cabe vista, não cabe mais vista. O deputado Humberto Teófilo já solicitou vista ao deputado Bruno. Encerrada a discussão, está em votação. Deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado o relatório do deputado Vinícius Cirqueira. Questão de ordem, questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, Vossa Excelência, deputado. Boa tarde, Delegado presidente. Humberto. Boa tarde a todos os colegas. Devolvendo aqui os projetos relatados, final aqui 5088, 5540, 5574, 5780 e 5790. Obrigado. Processo 2579, deputado Gustavo Seba, dispõe sobre a transformação da Escola Estadual Jovita Gonçalves da Silva em Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, em Santa Bárbara, CPMG. Distribuído ao deputado Hamilton Filho, relator pela aprovação, vista ao deputado Bruno Peixoto, voto separado do deputado Bruno, pela diligência ao Conselho Estadual de Educação. Aprovado o voto separado pela diligência. Voto conclusivo, deputado Bruno, é pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem. Pela aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2500, deputado Henrique César, dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de línguas brasileiras de sinais, Libras, na formação inicial do magistério. Distribuído ao deputado Carlos Cabral, relator pela aprovação, vista ao deputado Bruno, voto separado do deputado Bruno, pela diligência ao Conselho Estadual de Educação. Aprovada a diligência, voto separado, conclusivo, deputado Bruno, pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 3408. Deputado Cairo Salim. Fica assegurada ao servidor público estadual da administração direta e indireta fundacional com deficiência a redução de 50% de sua carga horária de trabalho, respeitando o mínimo de 20 horas semanais, na situação que especifica. Distribuído ao deputado Virmondes, relator pela aprovação da matéria. Vista ao delegado Humberto Teófilo, Tales, Hamilton e Vinícius. Voto separado, deputado Vinícius, pela aprovação. Vista ao deputado Bruno Peixoto. Voto separado, deputado Bruno, pela diligência à Secretaria de Estado da Administração. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a diligência. Permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 3938, deputado Cairo Salim, concede isenção de CMS incidente no serviço de energia elétrica, água e esgoto, destinada a instituições sem fins lucrativos. Lida Borges, relator pela aprovação. Humberto Teófilo solicitou vista, não manifestou a matéria. Deputado Bruno, voto separado, deputado Bruno, pela diligência da Secretaria de Estado do Governo, Segov. Está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 3453. Deputado Jefferson Rodrigues, dispõe sobre a adoção de medidas de atendimento dispensadas a crianças e adolescentes pelas instituições responsáveis por perícias e exames de constatação de violência sexual. Deputado Hamilton Filho, relator pela aprovação, vista ao delegado Humberto Tales, Carlos Cabral e Vinícius Siqueira, sem manifestação. Vista ao deputado Bruno, voto separado, deputado Bruno, pela diligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública, está em discussão. Vai discutir, senhor presidente. Discutir também. Vai discutir, deputado Vinícius, deputado Humberto Teófilo.
só para chamar aqui a atenção aqui dos colegas, meu voto vai ser contra a diligência, o deputado Bruno, porque eu entendo aqui que a Secretaria de Segurança Pública e nada vai alterar aqui o projeto. O que eles vão manifestar num projeto que nós estamos falando aqui sobre medidas de atendimento, né, para ser realizadas em crianças e adolescentes, por perícias e exames de constatação de violência sexual, um projeto que eu vejo aqui de grande importância. E gostaria aqui de pedir para os pares até para a gente derrubar a diligência e votar favoravelmente aqui ao projeto, tá? Que já tem aqui um voto, até deixa eu ver aqui se tem um substitutivo. E já está aqui o parecer aqui do deputado estadual Hamilton Filho. Projeto 3453. Então, eu gostaria de pedir para o líder do governo, em relação a esse projeto, líder, tirar a diligência em relação a perícias de crianças e adolescentes, que está falando aqui, ó, a respeito do tratamento dispensado pelas instituições responsáveis por perícias e exames de constatação de violência sexual a crianças e adolescentes. É a questão do procedimento, a entrada reservada ao espaço da instituição, sala apropriada e segura, local de espera reservado, sala lúdica, acompanhamento durante todo o atendimento por psicólogo, psicopedagogo ou assistente social. Acho que é muito importante, acho que não tem necessidade de diligência. Uma parte. A questão, delegado Eduardo, ou delegado Humberto Elf, desculpa. A questão é uma questão que gera uma despesa para o Estado em relação ao espaço e aos profissionais. Por isso que eu estava consultando a Secretaria, porque não basta aprovar uma lei, ainda mais nós, do Poder Legislativo, que não podemos gerar constitucionalmente em relação a despesas para o Estado. Mas atendendo o pedido de Vossa Excelência, vou retirar a diligência e votarei favorável, porém, apenas para colocar que gera despesas, e eu estava consultando a Secretaria de Segurança Pública para ver se previsão orçamentária para esse projeto. Apenas isso. Para discutir, presidente. Eu solicito a retirada do pedido de diligência, atendendo o pedido do delegado Humberto Aidar e também da delegada Adriana Corsi, que são delegados e estão mexendo diretamente na instituição que eles pertencem. Ok, então, para discutir, deputado Vinícius. Senhor presidente, só para defender a matéria aqui também, lembrando que eu fui conselheiro tutelar, inclusive tive a honra de atuar muito lá na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, quando a deputada delegada Adriana era delegada geral ali daquela delegacia. E por inúmeras vezes eu acompanhei crianças que eram vítimas de abusos sexuais ali no ML para fazer o exame de constatação. E vocês não imaginam o tanto que é horrível uma criança ficar esperando ali naquela sala de fora, junto com presos, junto com mulheres agredidas, ali diversas situações. Então, crianças lá de todas as idades, lá de 1 até aí os 11 anos de idade, quando adolescente também na mesma maneira. E ali você via a criança falando, fui abusada, fulano fez isso comigo, fez isso com aquilo. E muitas vezes a criança ficava esperando lá 3, 4 horas para ser atendida numa fila, que era na fila comum de qualquer um. Chegava a viatura com o preso passava na frente e a criança ficava esperando. Então eu acho que esse projeto aqui, ele vai ao encontro dos anseios do atendimento e da proteção integral da criança e do adolescente. Então, eu quero elogiar aqui o pastor Jefferson por essa autoria desse projeto. E digo mais, a despesa disso aqui, deputado Bruno, eu acho que ela é irrisória. É uma salinha com alguns brinquedos, com uma cadeira, 2 cadeiras para a criança ficar lá com o conselheiro ou com o policial, para que ela tem um tratamento mínimo de dignidade nesse momento que é geralmente de abuso sexual. Então, eu quero manifestar aqui favorável à matéria, o senhor já falou que vai retirar esse pedido de diligência, mas quero atentar aqui, senhor presidente e nobres pares.
Esse aqui já é o 4º projeto com pedido de diligência. Nós estávamos aqui num debate importante para que nós possamos pedir o mínimo de diligência possíveis, principalmente em matérias aqui de autoria nossa. Então, fica aqui o nosso alerta, porque se a diligência, eu acho que ela é precisa quando é uma questão muito técnica que não tem respostas aqui. Mas nesse caso, deputado Bruno, Vossa Excelência já está tirando, fico contemplado e já manifesto favorável à matéria aqui, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, Vossa Excelência. Deputado, solicito, presidente, a retirada do voto em separado pela diligência e quero aqui mais uma vez justificar que sou totalmente favorável à matéria. Só que hoje o Estado se encontra com dificuldade financeira, tanto que mais de 100 cidades não têm delegado. Então, apenas para colocar a dificuldade financeira que se encontra o Estado, não o valor. Então, só estou colocando nesse sentido e estou retirando porque a magnitude do projeto sou totalmente favorável. Então, o deputado Bruno está retirando o voto separado pela diligência. Fica valendo o relatório do deputado Hamilton Filho pela aprovação da matéria. Continue a discussão. Encerrada. Em votação encerrada, deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, houve uma solicitação, deputado Bruno Peixoto, e eu vou colocar agora em apreciação o projeto 5117, de autoria do deputado Henrique Arantes, que altera a Lei 13.902, de 4 de setembro de 2001. Esse projeto foi relatado pelo deputado Hélio de Souza, relator pela rejeição. Colocado em discussão, o líder do governo, deputado Bruno Peixoto, solicitou vista e apresenta um voto em separado, seguindo o relator, ou seja, pela rejeição da matéria. Eu coloco em discussão para discutir o autor da matéria, deputado Henrique Arantes, por 10 minutos, com direito a ser aparteado. Senhores, esse projeto que eu solicito a alteração dele, da Lei 13.902 de 2001, estou modificando um artigo, e o inciso 4º, que ele coloca vedação na isenção de ponto, ou seja, porque hoje há isenção de ponto para essa categoria, que são os gestores jurídicos, independente da respectiva lotação. O porquê que eu solicito que os gestores jurídicos batam ponto? Por alguns motivos, entre eles a legalidade do serviço público. Eu acho que é de uma imoralidade tamanha as pessoas trabalharem para o serviço público e não terem a obrigação de aparecer. Os seus colegas, os colegas deles de todas as secretarias e órgãos públicos trabalham, cada um com seu regime de horas, batendo ponto. Então, eu solicito e peço aos senhores, se entenderem assim, que votem rejeitando o voto do líder do governo, que ele fez pela rejeição, alegando que é inconstitucional. Entretanto, não é. O serviço público estadual legisla o Estado. E eu estou falando do serviço público estadual, não estou legislando em cima do serviço público federal. Então, como ele disse que há esse entendimento de ser inconstitucional, e na verdade não é, porque recebeu pressão política de algum segmento, ou talvez dos próprios gestores jurídicos, e alguns, acredito, se fazem presentes aqui na galeria, mas a presença de vocês também não me intimida em momento nenhum. Inclusive, eu vou continuar. Eu já disse que não me intimido, fique à vontade para vaiar ou para falar o que quiserem. Eu acho que vocês têm que, na verdade, tomar vergonha na cara e trabalhar, bater o ponto de 8 horas. Eu acredito que isso é um começo para acabar com algumas imoralidades que algumas áreas da advocacia têm no Estado. Primeiro, procuradores do Estado recebem pelas ações que são ganhas.
Eles já trabalham para o Estado para aquilo. Então, se a gente quer ir aos poucos moralizando o serviço público, se a gente quer aos poucos ir moralizando o serviço público, tem que começar por todos os lados. E eu tive a iniciativa de sugerir que os gestores jurídicos trabalhem sob o regime de ponto. Porque hoje a gente vê muitos que trabalham para o Estado e trabalham também nos seus escritórios, ou assinam, ou assina não porque é funcionário público, mas dá consultoria em escritórios, auxiliando outras matérias fora do seu serviço. Então, não me incomoda em ter adversário, não me incomoda em não ter o voto de vocês ou a admiração de vocês por conta disso, porque eu acredito que isso aqui é uma imoralidade e eu defendo que isso aqui termine. Com certeza, o auxiliar de serviços gerais bate ponto, com certeza o próprio médico tem que bater o seu ponto, todos os trabalhadores do Estado, da secretaria que vocês trabalham, batem ponto. Então, nós aqui batemos ponto, o meu ponto está aqui batido, está batido do plenário. Então, por que o gestor jurídico não pode bater ponto? Eu queria pedir aos senhores, se assim entenderem, acompanhar a rejeição do voto que o líder do governo fez pela inconstitucionalidade, porque não é inconstitucional, friso de novo, sobre o serviço público estadual, fica o Estado destinado a fazer as suas leis próprias. Nós não somos obrigados a seguir, se o governo federal põe uma carga horária específica, nós não somos obrigados a segui-la, porque o serviço público estadual é autônomo para fazer a sua própria regulação. Então, eu gostaria de encerrar por aqui, não há necessidade de alongar pelos 10 minutos, e caso os senhores entendam que é uma imoralidade, acompanhe o voto pela rejeição do voto em separado do líder do governo. Eu já manifesto o meu voto e queria pedir aos senhores se entenderem e votar da mesma forma. Para discutir a matéria, deputado Hélio Souza, depois deputada Leda Borges. Deputado Vinícius e deputado Humberto Teófilo. Essa matéria, da autoria do deputado Henrique Arantes, eu fui o responsável pelo relatório. E no relatório eu procurei acompanhar o pensamento do procurador da casa que me auxiliou. Ele considera que alguns atos são de iniciativa privativa do governador, quando se trata do servidor público, seu regime jurídico, e acompanho uma norma que vem do Conselho, da Comissão Nacional de Advocacia Pública, que tem uma súmula que considera que o controle do ponto é incompatível com as atividades do advogado público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de horário. Então, esse foi a manifestação da Comissão Nacional de Advocacia Pública. E, dentro desse raciocínio, nós temos a nível nacional e a nível estadual e de municípios essa regra, como, por exemplo, a Advocacia Geral da União, os advogados do Senado Federal, as procuradorias legislativas da Câmara Legislativa do Distrito Federal, as procuradorias dos estados e as procuradorias dos municípios, que são gestores na área jurídica, também não tem essa obrigação desse controle. Então, esse é o pensamento da procuradora que me orientou, e por esses motivos, considerando que não há justificativa jurídica para se proibir a qualquer gestor jurídico a isenção do ponto, sendo que a decisão sobre como deve ser referida a atividade desses servidores pertence ao órgão a que pertence, seja da administração direta ou indireta. Então, na interpretação do apoio que eu tive da Procuradoria da Casa, eles consideram que é um projeto inconstitucional e eu acompanhei a Procuradoria da Casa, por isso eu manifestei pela rejeição do presente projeto. Era essa, senhor presidente, a minha manifestação. Para discutir a matéria, deputada Leda Borges, depois deputado Vinícius e Humberto Teófilo. Senhor presidente, nobres pares, a minha colocação
ela é a mesma colocação já feita pelo relator da matéria, o doutor Hélio de Souza. Não é questão de... não seguirei, senhor nobre colega deputado Henrique, não é por questão de conveniência, exatamente porque o deputado Hélio leu o que eu gostaria de falar do projeto, né? São atividades muito específicas e a própria atividade, ela muitas vezes dificulta a questão de bater ponto. Não é só uma questão de inconstitucionalidade que eu entendo. Eu entendo que a atividade, ela não é uma atividade apenas interna. As atividades dos gestores jurídicos não são atividades que eles entram, ficam lá e depois vão embora. A produtividade deles, ela é muitas vezes externa. Então, essa súmula já lida pelo deputado Hélio de Souza é que eu gostaria de dizer da minha interpretação. E como ainda tem um embasamento legal, eu vou seguir o voto com o deputado Hélio de Souza por ter este entendimento jurídico e legal. Para discutir a matéria, deputado Vinícius. Senhor presidente, só para acrescentar aqui ao debate, lembrando que o ano passado essa casa aprovou uma matéria para que servidores públicos atuem em home office. Então, eu acho que agrega bastante aí a essa categoria a questão da produtividade. Então, eu já me sinto contemplado aqui na fala do relator da matéria, e nesse caso eu vou estar aqui votando de acordo com o relatório da matéria, baseado aqui nessa questão de uma outra legislação, que é a questão do home office. Senhor presidente, só para manifestar aqui, favorável, contrário à matéria, e votar de acordo com o relator, o deputado Hélio Souza. Para discutir, deputado Humberto Teófilo, 10 minutos. Também só manifestar aqui, a deputada Leda, de forma muito inteligente, até destacou acerca do trabalho, das atividades dos gestores jurídicos, que tem o trabalho interno e o trabalho externo, que realmente impossibilita de estar aí batendo ponto, e eu faço até uma comparação do servidor policial. É a mesma coisa da gente também estabelecer ponto, deputada delegada Adriana Costa, para o servidor policial, que tem que fazer diligências, que às vezes não fica o tempo todo na delegacia, tá? Então, é só para manifestar também aqui o meu voto contrário aqui ao projeto de autoria aqui do deputado Henrique Arantes, tá? Para dizer que realmente não sou favorável à matéria, tendo em vista as atividades que são exercidas aí pelos gestores jurídicos. Obrigado. Questão de ordem. Gostaria de discutir a matéria. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Deputado Henrique, eu compreendo o posicionamento de Vossa Excelência, mas a carreira jurídica, ela precede fora do trabalho convencional. E vou explicar o porquê. Todos que estão aqui, esses gestores jurídicos, eles fazem audiência, buscam conciliação, verificam e analisam processos, e isso requer não apenas a presença no local aonde se bate o ponto, mas tem que ir ao fórum, tem que ir ao tribunal, às vezes a necessidade de ir em Brasília. Então, a carreira jurídica, ela tem algumas particularidades. Por isso que coloquei o relatório pela inconstitucionalidade, até mesmo porque a legislação federal já preconiza essa característica aos advogados, e neste caso os gestores jurídicos que representam o Estado nas repartições. Então esse é o motivo do voto da inconstitucionalidade.
Encerrada a discussão, está em votação. Para encaminhamento de voto, o deputado Henrique Arantes. Presidente, pelo que eu percebi aqui, eu sou voto vencido, mas eu, mesmo sendo voto vencido, eu vou defender até o final. Eu vejo aqui que não vamos ter voto suficiente para aprovar a matéria, ou seja, eu não vou conseguir lograr êxito com esse projeto. Mas eu quero aqui também combater os argumentos que colocaram. Primeiro, a carreira jurídica, ela é importante sim, mas não é diferente das demais. Todas as carreiras têm sua importância. O que a gente vê, na verdade, é algo que a Ordem dos Advogados conseguiu ao longo do tempo e por pura competência, isso a gente não pode retirar também. Criar um fortalecimento da categoria, e hoje a Ordem até ela tem certo protagonismo em muitas das coisas que é por vácuo de outras entidades, ela acaba tendo esse protagonismo. Então, a carreira jurídica, ela tem essas regalias, esse pré-requisito, como tem até então, e pelo jeito vai manter o de não precisar bater ponto no Estado por conta do fortalecimento e do corporativismo. Do corporativismo que há entre os advogados e funções correlatas da advocacia. Agora, quanto a dizer que eles têm que ir ao fórum, têm que fazer algum tipo de trabalho externo, tem. Sempre tem, mas o motorista da secretaria também tem. Às vezes ele não tem tempo para voltar e bater o ponto depois do serviço que ele causou. Então, o porquê essa grande diferença? O que eu quero argumentar é isso, o porquê a diferença. O porquê que a pessoa, porque tem um curso de direito, tem uma regalia a mais do que o outro funcionário público da mesma pasta, do mesmo órgão, da mesma autarquia. É isso que eu questiono. Eu não consigo concordar com isso, eu vou ser derrotado aqui nessa matéria, mas pensando que o gestor jurídico deveria bater ponto igual todos os trabalhadores daquela pasta. Hoje, se não me engano, até os gerentes são obrigados a bater ponto. Até os gerentes que são de nomeação e que, teoricamente, ele tem que fazer serviço externo, tem que representar a secretaria em outros municípios, ele tem que bater o ponto. Então, quando o gestor jurídico, no meu entendimento, não puder bater o ponto, justifique o motivo de não bater o ponto. Não bati o ponto hoje porque eu tive uma audiência no fórum de Rubiataba e tive que representar o Estado naquela audiência. Então, por esse motivo, ele não esteve presente hoje e não estará amanhã pela manhã, porque vai estar voltando do município de Rubiataba. Então, mas isentar sumariamente de todos do ponto, eu acho que é um grande erro. É um erro que nós aqui estamos cometendo. E um erro de manter uma regalia de uma classe de trabalhadores. Eu acho que outro ponto que eu quero dizer aqui, fazer um paralelo. Reforma da Previdência que o governo federal quer fazer. Um grande erro. Um grande erro porque, no meu ponto de vista, ou faz para todo mundo, ou não faz para ninguém. E ali, por conta de pressão de segmentos bem organizados e de classes que tem uma força muito grande com o governo federal, está conseguindo sair da reforma da Previdência. Então, você não vai ter o que se espera. E eu acho que quando você está em comunidade, ou todos fazem o esforço, ou ninguém faz o esforço. Então, se nós vamos isentar de ponto o gestor jurídico, podíamos isentar de ponto também todos os trabalhadores daquela pasta. Eles não precisavam bater ponto. Deixa ali a fala que foi e está por lá. Vamos isentar de ponto também os trabalhadores do Tribunal de Justiça. Vamos isentar de ponto também os trabalhadores da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal de Goiânia. Vamos isentar de ponto também os trabalhadores da empresa Arisco ou de qualquer lugar que seja. Eu acho que isso era para moralizar o serviço público, mas fui voto vencido e se tiver alguém que esteja apto a votar pela rejeição do relatório, eu agradeceria bastante, mas eu acredito que pelo jeito não, mesmo se tiver, não vai manifestar para não ter talvez a antipatia dos gestores jurídicos que estão aqui. Mas eu não tenho problema com isso, eu tenho convicção de que eu tenho que lutar pelo que eu acredito. Na hora que eu não acreditar mais é que eu estou derrotado. Encerrado o encaminhamento de voto. Deputados que forem a favor do voto em separado do deputado Bruno Peixoto, líder do governo, pela rejeição da matéria, permaneça a comissão, os contrários se manifestem. Aprovada a rejeição, com o voto contrário do deputado Henrique Arantes, essa matéria... até para orientar os gestores, essa matéria ela vai ao plenário, vai ser colocada em primeira votação, ela pode ser emendada em plenário e vai ter a votação lá, só que a diferença é que ela vai para rejeição, ok?
e agradeço a presença dos gestores presidente, pela ordem. aqui presentes. Pela ordem. Para orientar principalmente vocês que vieram com interesse na matéria. Para vocês verem, eu não tenho briga pessoal com vocês, eu tenho uma questão por conta da legalidade que eu acredito. Mas esse projeto vai ao plenário para votar o relatório, o parecer da comissão. E como o parecer é pela rejeição, se lá tiver uma votação simbólica simples, ele é arquivado imediatamente. Então, para poder orientar vocês como é a tramitação desse projeto. Se for rejeitado o relatório, ele vem pela aprovação. Agradeço a presença de todos. Sejam sempre bem-vindos a esta comissão. Processo 3914, deputado Henrique Arantes, dispõe sobre a aplicação de rastreabilidade online obrigatória na cadeia produtiva de carnes e bovinos. Deputado Vinícius Cirqueira, relator pela aprovação. Major Araújo não manifestou. Deputado Bruno, voto separado, deputado Bruno, pela diligência, Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Está em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir a matéria, deputado Vinícius. Senhor presidente, mais uma vez, uma matéria aqui para diligência, certo? Queria pedir o deputado Bruno para que retirasse novamente esse voto em separado, porque nós estamos aqui examinando a constitucionalidade da matéria. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que a matéria é constitucional, sim. Nós não vamos apreciar o mérito, nós vamos apreciar aqui a constitucionalidade. Eu quero pedir, porque já são aqui sexta matéria aqui, que mais uma vez pela diligência, então peço a Vossa Excelência, sei que você atende de pronto aqui para Vossa Excelência, inclusive a matéria que é de autoria do líder do partido de Vossa Excelência, o líder do MDB, deputado Henrique Arantes. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, eu estava solicitando a diligência, até mesmo o deputado Henrique, líder da nossa bancada do MDB, em relação a esse projeto. Eu acho que nós poderíamos definir regras para que o pequeno pecuarista, neste caso, tivesse opções que não seja o rastreamento. Então, para que tivesse apenas um acordo nesse sentido, deputado Henrique, para que o pequeno pecuarista, então vou sugerir, solicito a retirada do pedido de diligência e acatarei a emenda, deputado Henrique Arantes, se assim me permitir, apresentar em plenário, para que defina que o pequeno pecuarista não tenha um custo a mais para o seu rebanho. Mas a ideia, deputado Henrique, a ideia, apenas o senhor está antecipando o prazo, que eu não tenho dúvida que essa sua ideia, em um curto espaço de tempo, atingirá o mundo. O mundo inteiro. O mundo, não apenas no nosso país. Então, caminha-se para isso. Nós só estaremos protelando o inevitável nesse caso, porque é um caso que realmente a tecnologia chega nesse sentido. Então, apenas para que o pequeno pecuarista não seja mais uma vez pagando a conta do nosso Estado. Então, solicito ao presidente a retirada do voto, com a permissão do líder da nossa bancada do MDB, para emenda em plenário. Então, retirada. O que está em discussão é o relatório pela aprovação do deputado Vinícius Cirqueira. Em discussão, encerrada em votação, deputados concordarem com a aprovação da matéria permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5364, delegado Humberto Teófilo. Foi solicitada a inclusão dessa matéria. Delegado Humberto Teófilo, revoga a Lei 15.150, 19 de abril, 2 e 5, 500.470, foi distribuído ao relator Vinícius Cirqueira, foi pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Vistas, presidente. Vista ao Henrique Aleda e ao doutor Hélio de Souza.
Vista também. Vista o delegado Humberto. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência. Eu queria fazer uma pergunta aos nossos colegas que estão aqui, se realmente acreditam que fizeram certo nesse projeto anterior. Se realmente acha certo o servidor público trabalhar sem bater ponto. Reflita sobre isso, colegas. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência. Percebendo que Vossa Excelência está mudando um pouco aquela convicção rigorosa de seguir a pauta, presidente, falta 10 minutos e eu tenho uma matéria que está 2 para frente aqui. Eu peço também para Vossa Excelência colocar ela em apreciação, porque eu estou pelejando para aprovar ela já tem algumas semanas. Vossa Excelência, 3097, por diversas vezes, foi agraciado com o mesmo pedido aqui dos deputados, né? E eu tenho procurado atender. Então, penso que nesse curto espaço de tempo, o projeto de Vossa Excelência irá para votação, com o sorriso do coronel que está aí, bem do seu lado. Processo 3281, deputada Mauri, introduz alterações na lei complementar número 77, de 22 de janeiro de 2010, distribuído ao delegado Humberto pela aprovação da matéria, vista ao Carlos Cabral sem manifestação, vista ao deputado Bruno. Voto separado do deputado Bruno pela dirigência da Secretaria de Estado da Segurança Pública e a Goiás Prev. Está em discussão, encerrada em votação. Discutir, presidente. Vossa Excelência. Rapidinho, vai chegar. Quinta-feira, vai chegar. Quinta-feira, tá certo? Exatamente. Deputado Bruno Peixoto, nosso líder do governo. Deputado Humberto, só transferir aqui a presidência para o novo líder do MDB. Peço que ele assuma aqui a presidência da CCJ, que a partir de agora pode ser uma constante. O nosso líder, deputado Bruno, gostaria novamente só de pedir a respeito das pensões de policiais, até eu chamo a atenção aqui do coronel Adailton. Isso aqui é um projeto importante que o deputado Amaury Ribeiro teve a iniciativa, alterando a questão das pensões vitalícias de policiais militares. E, novamente, eu acredito que a diligência não irá ajudar aqui. Eu gostaria que você retirasse essa diligência, para deixar aqui o governador analisar, sancionando ou vetando o projeto, em razão da grande importância. Obrigado. Encerrado? Ainda está em discussão. Atendendo o pedido do deputado delegado Eduardo, delegado Humberto Teófilo, vai desculpando aí seu amigo aqui. Retiro o pedido de diligência, mas eu quero explicar o porquê que eu enviei, mais uma vez, para verificar o impacto. Por isso que eu estava caminhando a Goiás Prev e também a Secretaria de Segurança Pública, porque vai gerar impacto, ainda mais na Previdência, enquanto o país trata de uma reforma e às vésperas de enviar pelo governo do Estado para essa casa. Então, estou retirando, atendendo o seu pedido, mas eu entendo ela que gerará para o Estado uma despesa. O deputado Bruno Peixoto retirou o voto em separado. Está em discussão o relatório pela aprovação do deputado Humberto Teófilo sobre a matéria. O projeto do deputado Amaury Ribeiro está em votação. Os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o relatório pela aprovação. Mas não foi o voto, né? Pela aprovação, o voto em separado foi retirado. Está em discussão o processo 3954-2019 do deputado Carlos Cabral, que dispõe sobre a aquisição de alimentos orgânicos de base agroecológica pela administração pública direta ou indireta e da outras providências. Distribuído para o deputado Hamilton Filho, relator pela aprovação. Pediram vice-deputados Antônio Gomide e Vinícius Cirqueira sem manifestação. Está em discussão. Encerrado, em votação, encerrado, essa hora de como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 3097-2019. Processo do deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a política de segurança para escolta e vigilância nos estabelecimentos socioeducativos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social no Estado de Goiás e das demais providências. Distribuído para o deputado Vinícius Cirqueira, redistribuído para o deputado Hamilton Filho, que foi pela aprovação. Pediram vistas deputado
delegado Humberto Teófilo, sem manifestação. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerradas, favoráveis, em comissão. Aprovado. Processo 3951-2019, deputada Leda Borges, dispõe sobre a política de incentivo à prática de velejamento por crianças e adolescentes carentes do Estado de Goiás. Distribuído para o deputado Antônio Gomide, o relatório pela aprovação. Vistas, deputado Vinícius Cirqueira, sem manifestação. Está em discussão. Encerrada, está em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem em comissão. Aprovado. Processo 5292 de 2019. Autor, deputado delegado Eduardo Prado, cria o cadastro estadual de doadores de órgãos e tecidos do Estado de Goiás e outras providências. Agora foi o delegado Eduardo Prado mesmo, não foi o delegado Humberto Teófilo. Foi distribuído para o deputado Henrique Arantes, relator pela aprovação. Pediu o vice-deputado Gomide, sem manifestação. Está em discussão, questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Quero parabenizar o projeto encaminhado pelo delegado Humberto Teófilo, um projeto... Está em discussão. Encerrada, está em votação. Encerrado, os favoráveis da comissão. Aprovado. Processo 4878-2019, autoria da deputada Leda Borges, dispõe sobre o direito das pessoas que mantêm a união estável homoafetiva à inscrição como entidade familiar nos programas de habitação popular desenvolvidos pelo Estado de Goiás. Distribuído para o deputado Carlos Cabral, relator pela aprovação, pediu vista delegado Humberto Teófilo, sem manifestação. Está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem em comissão. Aprovado. A deputada Adriana pediu que o senhor incluísse esse projeto dela com o voto em separado da deputada Leda. Aí, deputada delegada Adriana pediu a inclusão de um projeto na pauta. Senhores, ainda temos 3 minutos, acho que dá tempo. Queria pedir autorização dos senhores para que façam o mesmo. Os favoráveis que a comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Está em discussão o processo 2490 da delegada Adriana Corsi, que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotar medidas de auxílio à mulher que se sinta em situação de risco. O projeto foi relatado, deixa eu só achar o relato. O projeto, ele foi relatado pelo deputado Virmundes Cruvinel, foi pela rejeição, pediu vista deputada Leda Borges, Vinícius Cirqueira, Hélio de Souza, devolveu de vista com o voto em separado da delegada Leda Borges, Vinícius Cirqueira e Hélio de delegada Leda Borges, deputada Leda Borges, deputado Vinícius Cirqueira e deputado Hélio de Souza. Eu estou igual o deputado Bruno, delegada, me desculpa. Que fez pela aprovação. Então está em discussão o relatório pela aprovação. Discutir, deputada Adriana Corsi. Muito obrigada, deputado Henrique. Eu gostaria da atenção dos colegas, primeiramente para agradecer aos meus colegas que fazem parte da CCJ por fazer o voto em separado. E pedir o voto de todos os colegas aqui pela aprovação do voto em separado, que aprova o nosso projeto. É um projeto que me foi proposto pela OAB, inclusive o doutor Júlio Meirelles estava aqui até agora há pouco, está aqui ainda, foi uma das pessoas que trouxe, juntamente com várias advogadas, no sentido de proteger as mulheres em situações que nos vêm sido relatadas ultimamente. Mulheres e jovens meninas sendo vítimas de... Vai terminar agora? Tem 30 segundos. Podemos? Têm sido vítimas de assédio e de violência em bares. Pois é. Então, eu gostaria de pedir o voto ao voto em separado. Está em discussão, encerrada, em votação, encerrado. Os favoráveis fiquem em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado o relatório pela aprovação da deputada Leda, deputado Hélio, deputado Vinícius. Não havendo mais tempo, encerramos a presente reunião.